Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. Fiel vai de bet, pode rescindir contrato com o Corinthians após escândalo. Vou trazer novidades para vocês. Gabigol ganha força dentro do Corinthians. É isso mesmo, Fiel. Corinthians pode contratar sim Gabigol. O jogador ganha muitas forças nos bastidores do timão. Vamos falar também mais um pouquinho sobre Daverson. Será mesmo que pode ser jogador do Corinthians? E o timão tem compromisso aí valendo vaga na Copa do Brasil diante do América. Vou passar a escalação para vocês do Corinthians. O vídeo tá repleto de informação, irmão. Se você for corintiano de verdade, você tem que ficar até o final do vídeo para sair daqui de forma totalmente atualizada. Peço humildemente para vocês deixar o seu like, não custa nada, fiel. É só clicar no joinha, isso vai possibilitar a plataforma espalhar o nosso vídeo para mais corintianos. Se assim eu merecer, já deixa sua inscrição também no canal para você vir fazer parte desta família. Antes de iniciar esse vídeo, eu queria perguntar algo para vocês, tá? Vocês acham que compensa, vocês acham que é uma boa ideia o corintianeiro abrir um grupo de WhatsApp para a gente estar podendo trocar algumas informações por lá, algumas notícias com antecedência? O que vocês acham? Comentem aí que eu vou fazer uma breve pesquisa dependendo da resposta de vocês, tá, fiel? Então, chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque o Corinthians joga hoje diante do América na Neoquímica Arena, tá, fiel? Jogadores como Diego Palacios, Mateuzinho, Pedro Henrique, Maicon também seguem fora do Corinthians. O único recuperado à disposição do Antônio Oliveira é o volante Paulinho. Por isso que eu disse para vocês em alguns vídeos anteriores que eu não confio nesse departamento médico. Então eles passam informações que a chance é grande do jogador estar disponível e aí chega no dia, infelizmente não é nada daquilo que a gente noticia. Então, sobre o departamento médico do Corinthians, que para mim é um bando de incompetentes, eu falo mesmo, fiel, isso não é ser desumilde, isso é ser realista, tá? O departamento médico do Corinthians é falho, é um setor falho, é um setor que não está funcionando e o Augusto Melo não está vendo isso. Tem que trocar imediatamente a doutora Ana Carolina da chefia do departamento médico do Corinthians. Na gestão, na época do Bruno Maziotti, isso não acontecia, não ficava tantos jogadores assim no DM e com esta demora, cara, uma demora gigante mesmo para os jogadores retornar a campo. Isso ainda porque não estamos com os nossos principais jogadores lá. Se um dia, amanhã ou depois, Deus me livre, machucar um Ranieri, machucar um Wesley, machucar um Yuri Alberto que voltou a fazer gols, vai ficar uma eternidade lá no departamento médico também? Departamento médico ajuda a ganhar jogo, fiel, ajuda a ganhar título. Então, se não está dando conta do recado, se os profissionais que estão lá não são aptos, troca. É simples assim, chega e troca. Não trocou o Rubão porque ele é um profissional inoperante e só prejudica o time? Troca. É assim que funciona. Augusto Melo tem a cabeça maior, é presidente, tem a caneta na mão, tem que ser rígido em certas situações também, tá, fiel? Na minha opinião, o departamento médico está deixando a desejar e muito aí no Corinthians. Certo, fiel? Timão enfrenta o América de Natal na Neoquímica Arena diante da sua torcida. Um empate apenas classifica o nosso Corinthians, tá? Paulinho volta, vai ficar no banco também. O Corinthians deveria entrar em campo com a seguinte escalação, seguido de Carlos Miguel, agora titular absoluto, sem sombra de dúvidas, tá? Temos aí na lateral direita Fagner, seguido de Félix Torres e Kaká. Kaká que ganhou a vaga de titular do Corinthians, tá, fiel? Na lateral esquerda seguimos com o Hugo, nossa dupla de volantes, Ranieri e Breno Bidon. Breno Bidon que vem fazendo partidas interessantes pelo Corinthians, mas como disse, com a bola nos pés, é um jogador, sem a bola é outro. Ele não tem aquela aptidão, não tem como sua principal característica a forte marcação, mas está jogando muito bem, tá? Logo à frente a gente tem Rodrigo Garro, nosso trio de ataque seguindo de Wesley, Yuri Alberto e Romero. Detalhe importante, Igor Coronado está no banco, apto a jogar. Vamos torcer, fiel, eu vejo muitos comentários, muitas críticas. Ah, mas esse Coronado, cara, ele não tá ganhando nada, o cara ganha 2,5 milhões, eu sei que é revoltante. Mas se a gente for fazer uma análise correta, pelo tempo que ele ficou machucado e pelo tempo que ele chegou,
eu acho que é um espaço de tempo muito curto para a gente fazer aí uma análise completa sobre o jogador. Vamos dar mais um tempinho para ele, vamos dar uma força para ele. É um jogador que sabe jogar bola, é um bom jogador. Vamos dar um clima de paz pro Corinthians, que está passando aí por momentos conturbados, tá, fiel? Quem sabe o Coronado não vem ser aquele jogador da Arábia e possa nos ajudar muito. Lá foram mais de 102 assistências, fiel. É um cara que sabe jogar bola. E tomara a Deus, pelo bem do Corinthians, a gente tem que pensar no bem do Corinthians, diferente dessa mídia maldita. Pelo bem do Corinthians, temos que torcer pro jogador jogar um bom futebol, porque realmente ele ganha uma bala salarial. Quero que vocês comentem sobre a escalação, o que vocês mudariam neste time e o que vocês não mudaria, tá, fiel? Se vocês concordam com essa escalação ou não, comentem porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, primeiro eu quero fazer isso aqui, ó. Vocês sabem que são isso aqui? Aplausos. Quero aplaudir a mídia sem vergonha, vagabunda e a oposição do Corinthians. Senhor Rubão, senhor Juca Kfouri, senhor Duílio Monteiro Alves, senhor André Sanches, porque saiu até no GE essa informação que a VaideBet pode rescindir o contrato com o Corinthians. É isso mesmo. Matéria do GE e confirmada com as pessoas com que trabalham. Por quê? Você tem uma grande empresa, uma empresa que briga com outras casas de apostas no mercado, e de repente o nome da sua empresa é envolvida em escândalos, você está sujando a imagem da sua empresa, você está sujando a reputação da sua empresa, você está prejudicando o nome da sua empresa. Então a VaideBet, o que ela fez de primeiro momento? Pediu esclarecimentos ao Augusto Melo, pediu esclarecimentos ao Corinthians. Olha, o que está acontecendo aí? Por que o nome da minha empresa está sendo manchado, está sendo envolvido em escândalos? Tudo gerado por senhor Rubão, senhor André Sanches, senhor Duílio Monteiro Alves, senhor Juca Kfouri e alguns aí canais que só sabem prejudicar o Corinthians. Então, fiel, tem que dar o parabéns para eles, porque eles são gênios, eles são os gênios da maldade. Então, eles não querem saber se o Corinthians está na frente, eles querem derrubar o Augusto Melo. Foi o único cara que conseguiu tirar 16 anos de poder. Então, eles miram e vai soltando bomba. Vai soltando bomba para prejudicar. Não importa se o Corinthians está na frente, se o Corinthians vai ser ferido ou não, como está. Cara, maior patrocinador master do Brasil. Imagina a judiação se a VaideBet rescindir com o Corinthians por causa desses, né, para não respeitar as políticas do YouTube. Imagina se o Corinthians perder esse patrocínio master por causa desses caras. Fiel, seria, cara, um escândalo ainda maior. A VaideBet sair do Corinthians, a gente perder essa renda mensal, porque a VaideBet fechou com o Corinthians em 360 milhões em 3 anos. Em outras palavras, ela pagaria 120 milhões por ano, mas para ajudar o Corinthians, ela paga 10 milhões mensais, que vai dar os mesmos 120 milhões anuais. E, fiel, a VaideBet nunca atrasou sequer uma prestação, um pagamento. Detalhe importante, ela paga adiantado. Então, isso que estão fazendo, realmente, esse pessoal não ama o Corinthians. Esse pessoal, a intenção deles é sempre prejudicar o Corinthians. Já falei em vídeos anteriores, olha o que fizeram quando o Cuca veio para o Corinthians. Fizeram um escândalo maior, o Cuca em outros times, contra o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Santos. Nada disso foi vinculado à mídia sobre o caso que aconteceu com ele há 30 anos atrás. Mas no Corinthians foi motivo de escândalo total. Até as brabas aí do Corinthians caiu na pilha da Milde e meteu uma faixa lá, respeite a Miras. Cara, eu não vou criticar aqui, mas nem futebol feminino eu acompanho mais depois que aquilo aconteceu. Então, o Corinthians, tudo no Corinthians se torna proporções grandes. E hoje a gente corre o risco de perder a VaideBet. Tomara que o Augusto Melo consiga passar uma boa explicação para os donos aí da empresa, da casa de aposta, para que o Corinthians possa aí ficar tranquilamente. Fiel, temos que andar em águas tranquilas, temos que navegar em águas calmas. O Corinthians precisa de paz. Reformulação nunca é fácil. Nós amamos nosso clube. Essa oposição vagabunda, essa mídia sem vergonha, só querem prejudicar o Corinthians, porque o Corinthians é o time que dá mais audiência. Vocês concordam comigo que quanto mais escândalo tiver com o maior time de audiência do Brasil, lógico que vai dar mais ibope, lógico que vai dar mais visualização, lógico que vai dar mais clique, lógico que vai dar mais audiência.
porque é o maior clube do Brasil. Só que eles não querem nem saber, eles dão no meio do Corinthians mesmo e não querem nem saber. Cara, Brasil não é para amadores e o Corinthians muito menos, tá? Comentem aí porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Combinado, fiel? Porque agora vamos falar sobre Daverson. Antes de entrar no assunto do Gabigol, eu vou falar de novo, porque teve gente nos comentários ontem, cara, pô, você quer que o Daverson venha pro Corinthians? Leva ele pra sua casa, meu irmão. E não foi um só, foi uns 5, 6. Eu falei antes ainda no vídeo. Quem lembra aí no vídeo de ontem? Vamos lá. Eu falei antes, eu falei assim, pessoal, não tenho poder de realizar contratações. Eu não contrato ninguém, eu não dispenso ninguém, não foi eu que dispensei o Cássio, não sou eu que estou querendo contratar o Daverson. Aliás, eu acho que o Corinthians cometeria um erro se contratar o Daverson. Mas as pessoas tendem a falar, cara, eu estou noticiando. Eu não sei se as pessoas só vê a capa e comentam, não assistem o vídeo. Estou transmitindo, sou apenas um transmissor de informações, tá, fiel? As últimas informações do Daverson é que o Antônio Oliveira tá batendo no pé, fiel. Prestem atenção nessa informação. O treinador do Corinthians, Antônio Oliveira, tá batendo o pé que quer o Daverson no Corinthians, tá? Então, há possibilidade sim do Corinthians contratar o Daverson, porque o Antônio Oliveira bancou o jogador. Falou, eu quero o Daverson, pronto, acabou. E ele, como chefe aí da equipe do Corinthians na parte técnica, ele tem total autonomia para ir falar qual jogador ele quer na sua equipe, qual jogador ele não quer. Não sei como o Corinthians está reagindo a isso. Eu acho que para o Corinthians passa uma situação normal, porque o Daverson, fiel, ele vai vir por valores financeiros baixíssimos. Não vai alterar em nada a vida do Corinthians contratar o Daverson. Pelo menos financeiramente falando. Então trouxe o Daverson novamente para explicar esses comentários e para explicar que por fora o Daverson tá ganhando força, porque o Antônio Oliveira bancou ele geral e continua batendo o pé que ele quer o Daverson no Corinthians, tá, fiel? Então pode ser que quando a janela abrir, pode ser que pinte alguma novidade aí, tá, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto, combinado? Vou estar lá respondendo os comentários mais antigos do vídeo anterior, já aproveita e responda o seu também. Positivo? Fiel, vamos falar agora sobre Gabigol, porque Gabigol ganhou força total no Corinthians, tá? Por que eu gosto de falar do Gabigol? Porque esse jogador foi o jogador que o corintianeiro bancou desde quando, na época do Augusto Melo, tentou contratar e não deu certo, todo mundo já deu como descartado. Esse canal foi o único que continuou bancando o Gabigol, que existia negociação por fora. E depois não vou repetir toda a história aqui, vocês que acompanham o canal já conhecem. Acontece que nos últimos dias, Gabigol ganhou muita força no Corinthians e mesmo com a entrada de Cruzeiro na parada, mesmo com a entrada de Atlético Mineiro na parada, mesmo com a entrada de Atlético Paranaense na parada, ou mesmo com a entrada do Bahia, do Grupo City na parada, o Corinthians segue sendo o clube com maior probabilidade de contratar o jogador. Fiel, é coisa de louco. A foto vazada do Gabigol usando a camisa do Corinthians aumentou e muito as vendas da camisa do Corinthians que o Gabigol estava usando, em coisa de 300%, tá? Foi as informações que recebemos. Então, o Gabigol sim está ganhando muita força no Corinthians, não só pelo aumento de venda de camisas, mas também porque é um jogador que agrada muito o presidente. Augusto Melo nunca negou que gosta muito do jogador Gabigol. Fiel, querendo ou não, sei que muitos aí, porque eu acompanho os comentários de vocês, diferente de muitos, eu leio comentários de vocês. Diferente de muitos, neste canal você é respondido. É ou não é? Comentem aí, fiel. É respondido ou não é? Aqui vocês são a minha total, vocês têm minha total prioridade, são vocês, fiel. Então por isso que você que não é inscrito, se inscreva, que você vai ver uma personalidade diferente no tratamento com você inscrito, tá? Então, fiel, o Gabigol ganhou uma força imensa no Corinthians, não só pelo número de camisa, mas o cara é um ídolo também. Fiel, o cara tem 11 títulos pelo Flamengo. É muita coisa, ele tem uma média de 1 gol por jogo, mesmo na fase ruim, tanto que seus números no auge estavam bons. Então o Gabigol é um cara, hoje no Brasil, que tem um marketing extraordinário. Por exemplo, se ele vir para o Corinthians, o que é camisa que vai vender do Gabigol não está escrito. É um cara que tem um marketing surpreendente. É um cara que, futebolisticamente, eu acredito, aí já é opinião,
que ele é melhor que o Pedro Raul. Vocês acreditam que ele é melhor que o Pedro Raul ou não? Ele é melhor que o Romero, ele é melhor que o Gustavo Mosquito, então acredito que futebolisticamente também ele venha calhar no Corinthians e venha ajudar. O Gabigol também procura time de massa, ele procura time de audiência, não é só o dinheiro que está visando nesse momento. E os únicos dois clubes, na minha opinião, de maior massa no Brasil é o Corinthians e o Flamengo, sendo o Corinthians primeiro, Flamengo em segundo. A paixão da torcida do Corinthians, ela é indiscutível, fiel. Não existe uma competição, porque ele está anos-luz à frente de todas as torcidas. Então, Gabigol ganha força no Corinthians. O marketing do Corinthians já surpreendeu com uma camisa vazada. Nem o jogador, nem do Corinthians é. Apareceu ele usando a camisa e já aumentou a venda em 300% da camisa do Corinthians, para vocês verem o quão poderoso o Gabigol é via marketing falando. Então, o jogador aí pode sim se tornar jogador do Corinthians. E repetindo a informação para vocês, não só pela venda das camisas, mas também porque o jogador é um jogador querido pelo presidente do Corinthians e pode nos ajudar também, eu acredito, futebolisticamente falando. Certo, fiel? Eram as informações mais atualizadas que gostaria de trazer para o Corinthians. É isso, tem este presente momento, 6 horas da tarde, irmão. Tem mais vídeo do Corintianeiro falando sobre o mercado da bola. Estou só esperando uma notícia se confirmar para trazer essas informações para vocês. Então, 6 horas, eu aguardo vocês aqui no canal do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!